Bom dia, turminha do nono ano, espero que seja todo mundo bem. A gente está iniciando aí nossa sétima semana dessa época de quarentena aí, desse período aí de aulas online. E se Deus quiser, isso vai acabar logo. Sempre eu estou pedindo em todas as aulas aqui que vocês tomem os devidos cuidados, evitem sair de casa, mas se forem sair, sempre usando máscara e quando sair for trocar alguma coisa, sempre higienizando as mãos com álcool em gel. Quando voltar, higienizar novamente com álcool em gel, sempre estar lavando bem as mãos, enfim, vamos tomar os devidos cuidados aí para que esse período aí passe logo e os números comecem a cair, ok? Turminha, vamos lá. A gente vai falar do Oriente Médio e seus contrastes. Turminha, a gente já falou alguns pontos aí da Ásia e tal, mas a gente ainda não falou do Oriente Médio. A gente já falou do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia setentrional e da Central, mas ficou faltando a gente falar do Oriente Médio, que é o último assunto aí, se tratando aí das regiões da Ásia, ok? Turminha, o Oriente Médio, ele tem uma diversidade gigantesca aí de culturas. Ah, professor, mas o que isso tem a ver? Turminha, ela é uma das regiões onde a cultura ela é muito forte, é muito enraizada como se diz, no seu povo. Ah, professor, é por isso que lá tem muitos conflitos também. E vocês vão entender daqui a pouco o que acabou gerando, o que acabou favorecendo com que houvesse muitos conflitos lá, justamente nessa questão aí da diversidade cultural. Lá tem grandes contrastes étnicos, ou seja, tem vários grupos étnicos ali, tanto que se vocês observarem no mapinha aí da página 394, vocês vão ver aí um homem de etnia judia nessas fotos que tem do lado, tem um homem e uma mulher de etnia turca, vocês vão ver aí uma mulher da etnia árabe, e lá para baixo um homem da etnia curda. Vocês podem observar que por mais que as roupas deles sejam parecidas, tem características diferentes aí, tem alguns pontos diferentes, ok? Turminha, vocês, ainda na mesma página aí, vocês podem ver aí a distribuição dos grupos étnicos aí pelo Oriente Médio e pela quantidade de países que há no Oriente Médio também. Lembre-se, o Oriente Médio ele faz parte do continente asiático e só no Oriente Médio você encontra lá 17 países. Ah, professor, que países são esses? Galera, lá está o Afeganistão, lá está a Arábia Saudita, o Bahrein, Catar, Chipre, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Eu tenho certeza que alguns desses países vocês nunca nem tinham ouvido falar. Exatamente. Por quê? Porque o Oriente Médio ele é muito rico nessa diversidade cultural e étnica, mas muitos só ouvem falar do Oriente Médio quando se trata de conflitos ou de assuntos como petróleo, ok? Inclusive, que é um dos assuntos que a gente vai tratar ainda nessa aula. Turminha, o Oriente Médio ele é bastante famoso justamente nessa parte aí de disputas. Por quê? Porque tem bastante disputa por recursos naturais daquela região, principalmente quando se trata de petróleo ali. Países entram em guerras um com o outro ali, até países de fora, como por exemplo os Estados Unidos, acaba naquela questão lá, precisa ser apaziguado, como é o caso do Iraque, Afeganistão. Geralmente aí sempre tem aqueles teóricos da conspiração que diz que eles estavam atrás ali, na verdade, era das fontes ali de petróleo, ok? Tem um grande contraste religioso ali no Oriente Médio. Ali você encontra judeus, encontra cristãos, encontra islãs, então tem uma grande quantidade ali de povos ali como se diz, de religiões ali no Oriente Médio.
mas a maior etnia que se encontra lá no Oriente Médio ainda é a etnia árabe, ou seja, a população do Oriente Médio é majoritariamente árabe. Mas tem outras etnias também, como por exemplo, tem várias minorias étnicas. Um exemplo disso é o povo curdo. O povo curdo é uma nação sem Estado, que vive ali pelas regiões ali da Síria, do Iraque, eu acho que da Jordânia ali, bem no... Ela é um povo, é uma nação sem Estado, que eles lutam aí querendo a independência, ou seja, a regulamentação do seu espaço geográfico ali, do seu território. Eles lutam pela criação do Estado do Kurdistão, ou seja, eles querem um país para eles, porque eles são uma nação que vive separada entre os países ali, ok? Eles estão no território, mas esse território que eles estão não é considerado um país deles, e eles lutam justamente para ter essa independência e para ter essa autonomia, ok, Turminha? Turminha, o Oriente Médio, ele também ele é o berço das 3 maiores religiões monoteístas, sem falar que é o berço também das primeiras cidades. Lembrando que lá é a região onde está localizada aí, onde era a Mesopotâmia, que é o quê? Que é a terra entre rios aí. Lembra daquela lá do Tigre do Eufrates? Aí lembra daquela relação lá com a Bíblia, que falava lá do Jardim do Éden, que estava entre os rios e tal, que deu origem à vida, e toda aquela questão que a gente falou umas aulinhas atrás. Ok, turminha? Turma, então lá é o berço das primeiras cidades e das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E quais são elas? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Vocês sabem que uma religião acabou nascendo dentro da outra, né? Por exemplo, primeiro que o judaísmo. Dentro do judaísmo surgiu o cristianismo. Lembre-se que os pais de Jesus eram judeus. Jesus era judeu. E acabou, com o passar do tempo, acabou se criando o cristianismo ali por causa dos seguidores de Cristo. Dentro do cristianismo, teve ramificações ali e acabou surgindo o islamismo. Professor, o islamismo tem a ver com o cristianismo? Tem. Tanto que no Islã, eles reconhecem Jesus como profeta. No judaísmo, no judaísmo clássico, no caso, que tem 3 tipos de judaísmo. 3 ou 4 tipos de judaísmo. Eles não reconhecem Jesus como sendo o Filho de Deus, ou seja, eles acreditam que Jesus ainda irá vir, ok? E o islamismo, ele acredita, se não me engano, acho que em 4 profetas. Acho que o primeiro era Moisés, aí depois veio Abraão, e depois Moisés, aí teve Jesus, e o último profeta, segundo eles, é Maomé. Tanto que Maomé, para eles, é uma figura sagrada dentro do Islã, ok? Turminha, dando continuidade aí, tem uma questão que é chamada o ouro negro e o ouro transparente. Esse já foi? O ouro negro e o ouro transparente. Galera, quando a gente fala de ouro negro, a gente está falando do petróleo, que é aquela questão da luta por recursos lá no Oriente Médio. Professor, tem muito conflito sobre isso? Tem. Principalmente na região ali do Golfo Pérsico, ali, que é uma região muito rica, tem grandes bacias sedimentares ali, com grandes poços de petróleo ali. E, então, tem bastante interesse aí, tanto dos países daquela região como de países de fora. Lembra lá da Guerra do Golfo, lá na final de 1980, final da década de 80, início da década de 90 ali, com os Estados Unidos atacando lá e tal, na Guerra do Golfo, enfim. Até naquele filme Soldado Anônimo, se trata aí da Guerra do Golfo lá, onde quando os exércitos lá, que estavam contra os Estados Unidos, saíram, acho que foi do Kuwait, eles colocaram fogo nos poços de petróleo. Tem toda uma história aí, tem até uma pesquisadinha que é bem interessante, essa questão da queima dos poços de petróleo, ok? E a gente não pode esquecer também do ouro transparente. A gente temos que levar em consideração
que o Oriente Médio é um território, uma região onde o clima ele é desértico e às vezes semi-árido, ou seja, é muito quente. Então a água ela se torna um recurso raro. É por isso que ela é tão valiosa quanto o petróleo lá. Ah, professor, mas tem conflitos por causa da água? Tem. Como, por exemplo, entre Israel aí e a Jordânia aí pelo domínio ali da região do Rio Jordão. Por quê? Porque é um dos principais rios que abastecem os dois países ali, regiões dos dois países. Então, tem sim conflito para o domínio da região por onde o Rio Jordão ele passa ali, ok? Toninha, ainda nessa questão aí ainda nessa questão aí do Oriente Médio, tem um cenário pós-Primeira Guerra. Lembra quando eu falei que tinha conflitos étnicos lá? Aconteceu por causa disso aqui, ó. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve houve uma partilha dos territórios, do mesmo jeito que aconteceu na África. O que aconteceu na África? Os países europeus colonizaram a África e fizeram uma divisão territorial ao modo deles. Então, não respeitaram as etnias ali, território dos vários povos que tinham ali. Então, eles fizeram, por exemplo, vamos supor que aqui é um país e tem vários povos aqui dentro. Cada um tem um território. E muitos deles são inimigos, ok? Mas aí, o que aconteceu nessa divisa da África? Eles colocaram, por exemplo, um país aqui com 4 ou 3 povos ali que eram inimigos dentro do mesmo estado. Então, isso acaba bem? Logicamente não. Ou seja, tem séries de conflitos até hoje. Já havia antigamente, esses conflitos ainda continuam, porque pelo domínio do território, mesmo depois da sua independência, ok? E a mesma coisa acontece lá no Oriente Médio. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra, houve uma partilha dos territórios praticamente entre os países ali que, em outras palavras, colonizadores. E, novamente, essa divisa territorial não respeitou ali as diferenças étnicas e religiosas. É por isso que tem muito conflitos lá, às vezes entre xiitas, que são ramificações dentro do próprio Islã, mas eles creem em... É tipo como se fosse protestantes e católicos. Basicamente seguem a mesma religião, que é o cristianismo, mas eles acreditam em coisas diferentes. Basicamente tem essa diferença aí no próprio Islã. Tem um segmento, no caso, os xiitas e tem os sunitas, se não me engano. Acho que os xiitas são os radicais, que é menos de 1% ali, e menos de 1% ainda desse 1% que geralmente acaba fazendo aqueles atos terroristas aí que a gente conhece, que eles chamam de Guerra Santa, né? No caso que eles atacam dizendo que estão atacando em nome de Deus e tal, enfim, mas isso é uma questão de fé deles, enfim, cada um acredita naquilo que bem entende, né? E é uma questão bem complicada e bem delicada de se tratar, ok? E voltando, turminha, essa partilha territorial não respeitou essas diferenças étnicas, e aí junta essa questão. Por isso que lá é uma região onde tem muitos conflitos. Por quê? Juntou povos étnicos diferentes que eram rivais dentro do mesmo território. Tem a questão também daquele domínio por recursos hídricos, já que lá é uma região semiárida. Tem a questão também do interesse aí, tanto dos países de lá como dos países de fora, pelo petróleo da região. Então é uma região bem delicada aí, onde sempre vocês estão ouvindo aí falar sobre conflitos nessas regiões, ok? Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Fiquem bem. Na próxima aula a gente vai estar tratando aí da questão palestina. Eu não tratei nessa aula justamente pela questão palestina, ela envolve Israel ali, então tem uma divisa territorial aí que é bem complicadazinha de explicar, é bem detalhada e requer uma aula só para ela, ok? Então o que a gente tinha para hoje era isso. Fiquem bem, não esqueçam de não sair de casa, mas se forem sair,
sempre tomando os devidos cuidados, máscara, álcool em gel, sempre se prevenindo, ok? E mantendo aquela distância social ali segura. Então fiquem bem, tenham um ótimo feriado, um ótimo final de semana e até a próxima.